Continuando a nossa série sobre doenças do aquário, eu tenho mais um vídeo introdutório sobre as causas de mortalidade dentro do aquário que a gente pode acabar confundindo com as doenças. A gente vai tratar sobre os problemas causados pela nutrição, oxigenação e, por último, o SMA. Não sabe o que é SMA? Então fica até o final que eu vou contar para você o que é. Fala, povo! Rick Gama aqui. A gente iniciou essa série sobre doenças do aquarismo. Logo em seguida eu coloquei um vídeo sobre morte dentro do aquário. Então são dois vídeos importantes para você ver. Eu recomendo que você veja logo em seguida, depois desse vídeo aqui. Pode ir lá ver os outros vídeos, não tem uma ordem certa, pode ver eles depois desse vídeo. O importante é que vocês vejam esses três vídeos, este mais os dois que eu já coloquei no canal, antes da gente começar a falar das doenças mesmo. Como eu disse nos dois últimos vídeos sobre o assunto, a gente vai utilizar como base o livro do Dr. Gerald Bessler, Guia Prático de Doença dos Peixes. Esse livro está disponível na Pet Hobby. Se você quiser um desse aqui para acompanhar a nossa série, entre em contato com a Pet Hobby. O contato vai estar aqui na descrição e encomenda um para você. O preço está bem legal, está bem bacana, pela quantidade de informação e a qualidade da informação que tem aqui dentro, o preço está muito bom. Então vamos lá, nesses assuntos introdutórios a gente está tratando primeiro de coisas que podem ser confundidas com doenças dentro do aquário. São causas de morte ou que causa certa convalescência no peixe e a gente pode acabar confundindo com alguma doença e por causa disso investigar da forma errada. Também são motivos que podem facilitar a aparição de doenças oportunistas. Então para a gente finalizar essa parte introdutória, a gente começa falando sobre a nutrição dos peixes, o cuidado com a alimentação. E o primeiro ponto nesse sentido é referente à qualidade da ração. Procure adquirir uma ração de qualidade, uma ração boa. Às vezes é um pouquinho mais caro, com certeza vai ser mais caro uma ração boa, mas ela vai te proporcionar benefícios a longo prazo em relação à saúde dos seus peixes. Então uma ração com os níveis de garantias, a capacidade nutricional, carga proteica, com tudo isso balanceado, você consegue proporcionar para o seu peixe uma longevidade maior e evitar a aparição de doenças oportunistas que venham por causa da má nutrição do seu peixe. Seu peixe está desnutrido, ele está fraco e aí por causa disso ele fica propenso a ser infectado por inúmeras doenças ou para desencadear doenças que já tem pré-existentes no organismo dele. Às vezes essas doenças estão encurraladas pelo sistema imune e aí por causa da má nutrição o sistema imune fica enfraquecido e fica mais vulnerável a ser atacado por doenças oportunistas. Então a má nutrição pode gerar problemas no esqueleto do animal, né? Fraqueza dos ossos, das espinhas, e pode ter o esqueleto deformado. E alguns sintomas da má nutrição são a coloração desbotada ou que não chega no nível que você tem como ideal, que você vê por aí nos aquários ou na internet, ou seu peixe fica muito magro, o que pode ser confundido com outro patógeno que a gente vai tratar lá na frente, quando a barriga está seca. Mas o peixe magro por inteiro, não somente na barriga, pode caracterizar que ele está mal nutrido também. Um comportamento meio letárgico, meio apático também caracteriza uma má nutrição e uma baixa taxa de crescimento dele. Então você pode acabar comparando com peixes das lojas que você visita ou da internet mesmo, dar uma pesquisada em um tempo que o peixe demora para crescer ou para atingir determinado tamanho. Isso pode ajudar a diagnosticar que a ração não está sendo boa, mas por via das dúvidas, dá uma comparada nas rações, dá uma pesquisada nas rações, nas marcas, dá uma olhada nos níveis de garantia que são apresentados no rótulo. Tudo bem que tem marca por aí que nem um rótulo decente tem. Aí você nem perde seu tempo com uma marca que não tenha a decência de colocar uma informação decente que presta no rótulo da ração, pelo amor de Deus. Rações boas fazem questão de apresentar no rótulo os níveis de garantia apresentados. Então dá uma comparada, dá uma olhada nas opções que tem no mercado. Então a carga proteica no valor correto, os níveis de nutrientes, níveis energéticos da ração tem que ser específicos para o seu peixe. Isso é muito importante para você manter inclusive a qualidade da água do seu aquário. E a qualidade da água do aquário
É mais um dos fatores que a gente viu lá no outro vídeo sobre o assunto, que pode acabar desencadeando a aparição de doenças oportunistas dentro do aquário. Então a ração está intimamente ligada na nutrição do animal, consequentemente no seu fortalecimento, na sua nutrição, que vai prevenir a aparição de doenças oportunistas, bem como na qualidade da água, porque se a ração não é formulada especificamente para o seu peixe, o organismo dele vai ter dificuldade para assimilar tudo que tem dentro dessa ração. E o que o organismo dele não conseguir assimilar vai acabar sobrando para a água através das fezes do animal. E aí você pode acabar sobrecarregando o seu sistema de filtragem, as bactérias podem acabar não dando conta de tanto nutriente sobrando, e aí a sua água vai ficar ruim, proporcionando assim a oportunidade de doenças infectarem o seu peixe. No livro, o Dr. Besler, ele cita algo que eu sempre questionei na tratativa de alguns aquaristas por aí, aquaristas até renomados, que a gente tem como referência no Brasil, inclusive, principalmente do setor de jumbos, onde eu vejo os caras usando carnes de animais de sangue quente na alimentação dos seus peixes. Então, eu vejo gente por aí usando pedaços de frango, até pedaços de carne vermelha. Eu já vi gente até alimentando com ratos vivos, totalmente desnecessário. E aqui no livro o Dr. Besler alerta sobre isso, que a ração ou a alimentação não deve ser feita com proteínas provenientes de animais de sangue quente. E isso não faz parte do radar, não faz parte do foco alimentar da maioria dos peixes de água doce ou salgada. Algumas espécies que são topo de cadeia se alimentam de alguns tipos de proteínas de animais de sangue quente muito específicos. Exemplo bem absurdo, se você pegar um tubarão, por exemplo, que se alimenta eventualmente de animais de sangue quente, mesmo assim, os animais de sangue quente que ele eventualmente tem preferência alimentar são seres ali do mesmo meio aquático deles. Então são algumas espécies só que conseguem assimilar esse tipo de proteína de animais de sangue quente de uma forma que não seja prejudicial para o seu organismo. A grande maioria, principalmente se tratando de peixes de aquário, peixes que a gente usa no hobby, não tem como parte da sua cadeia alimentar o foco em predação de animais de sangue quente. Não tem. Pode ser que eventualmente um peixe desse acaba tendo acesso a uma carcaça, por exemplo, na natureza e acaba se alimentando? Pode ser, mas não é o foco alimentar desse bicho. Ele se alimenta de outras coisas. E aí o que eu vejo o pessoal fazendo por aí, que eu acho bem errado, é oferecer com grande frequência esse tipo de proteína para o seu peixe. Então ele cita aqui que a maioria das rações bem formuladas para peixes ornamentais tem como base a proteína animal proveniente de peixes, crustáceos e moluscos, algas e cereais. É o que normalmente é recomendado para uma formulação boa de uma ração de qualidade. Existem formatos e densidades de rações específicas para o peixe conseguir se alimentar em determinados estratos da água. Então tem peixe que se alimenta na superfície, tem peixe que se alimenta no meio da água e tem peixe que se alimenta no fundo do aquário. Então respeitar essas densidades da ração também é bacana para você proporcionar um acesso facilitado à ração e oferecer a ração no formato correto para o seu peixe também. É bem importante. Então, por exemplo, a gente tem rações em sticks, na cabeça do peixe vai imitar o formato de um vermezinho, alguma coisa do tipo. Normalmente os sticks são flutuantes. A gente tem pellets, a gente tem grãos e tem flocos. Cada tipo de formato tem um alvo específico. Ele alerta aqui sobre flocos, que ele não tem uma preferência grande por rações flocadas. Aqui ele cita a questão de que flutuam muito e que sujam com maior facilidade a água. Na minha opinião, a ração flocada tem o seu alvo específico, que são peixes que têm a boca muito pequena, uma mastigação meio dificultada, que vão precisar de uma ração de mais fácil acesso. Então, se o seu peixe não tem muita dificuldade para morder a ração e colocar essa ração para dentro da boca, eu indicaria sim uma ração granulada que suja bem menos a água, né? Mas preste atenção nesse formato e densidade da ração para você oferecer uma ração confortável para a embocadura do seu peixe.
Ele recomenda os alimentos congelados ou vivos como suplemento. Claro, você tem que ter um cuidado especial com esse tipo de alimentação mais fresca, porque elas estão mais propensas a serem infectadas principalmente por fungos e bactérias. Então, o cuidado na conservação desses alimentos e cuidado com a procedência desse alimento é muito importante. Alimentos vivos podem estar já infectados com patógenos que você pode acabar transmitindo para o seu peixe. Então, o que eu recomendo primeiro é você saber de onde vem esse alimento e ter confiança total de que é um alimento seguro. Segundo, se possível, faça desinfecção desse alimento. Eu desinfeto alimentos vivos, por exemplo, com o óleo de melaleuca da Malawi. Eu uso o óleo de melaleuca para dar uma entorpecida no alimento vivo, inclusive, que vai facilitar a captura dele dentro do aquário, quando ele é usado em superdoses, dá uma cambaleada no alimento vivo, além de promover uma desinfecção total por dentro e por fora, porque as moléculas da melaleuca são muito pequenas e são capazes de ser absorvidas pela pele do alimento vivo em questões de minutos ali, poucos minutos, o peixe já consegue absorver esse óleo de melaleuca, o que é muito bom, porque quando o peixe predador for capturar esse peixe alimento, ele vai acabar capturando um pouco também desse óleo de melaleuca, que vai fazer muito bem para o seu organismo na desinfecção preventiva do organismo dele. Eu acho sensacional usar o óleo de melaleuca para você desinfetar os seus peixes alimento. Então ele recomenda também alimentos vivos como tubifex ou larvas de mosquito, só que ele alerta para um perigo sobre infecções bacterianas ou parasitoses. Às vezes esses vermezinhos podem conter um parasita dentro deles que você pode acabar passando para o seu peixe. A preocupação com a procedência desses alimentos deve ser colocada numa importância maior na hora de você escolher da onde você vai comprar esses alimentos para oferecer para o seu peixe, ou se você conseguir produzir esses alimentos em casa de forma segura, é ainda melhor do que você confiar na procedência de terceiros. Aliás, é um assunto que a gente pode tratar e eu sei quem pode ajudar a gente com isso. Tem 2 especialistas aí em produções de alimentos vivos para aquário que pode ajudar bastante a gente num próximo vídeo. Vamos ver se eu consigo combinar uma visita para esses caras aí, que eles podem ensinar pra gente a produzir vários tipos de alimentos vivos em casa. Conversei com os 2 e tem bastante dica bacana por aí de alimentos vivos que você pode produzir no quintal de casa com muita facilidade. Vai proporcionar uma fonte de alimento segura aí pro seu aquário. Vamos ver com próximos vídeos aí se a gente consegue bolar alguma coisa com eles. Então, só pra gente botar um ponto de reflexão sobre isso que eu acabei de falar, do perigo, da procedência, de você ter certeza de que os seus vermes ou larvas de mosquitos são seguras para você oferecer pro seu peixe, se você não fizer isso da forma correta, ou a procedência ser duvidosa, esses alimentos podem vir infectados com bactérias de alto grau de periculosidade, inclusive zoonoses, que é bem perigoso e pode acabar deixando não só o seu aquário doente, como você também. São bactérias muito resistentes a ações de antibióticos. Então, o cuidado com a produção desse tipo de alimento, bem como cuidado com a escolha da procedência desse alimento é muito importante. Esses alimentos podem vir infectados com Mycobacterium, por exemplo. É um tipo de bactéria potente, muito resistente à ação de antibióticos, e normalmente, se você for infectado com esse tipo de bactéria, vai demorar muito para os médicos descobrirem que bactéria é. Ele alerta também para o armazenamento do alimento, né? Você tem que guardar isso num ambiente fresco. A luz solar, ela degrada os nutrientes, ela estraga a ração, ela promove o aquecimento do pote, proporcionando a aparição de bactérias dentro do pote de ração. Podem ser bem prejudiciais para o peixe. Pode guardar em um lugar úmido, por exemplo, dentro do armário do SAMP, que eu já falei num dos vídeos anteriores, eu já falei sobre isso. Nunca guarde o pote de ração dentro do armário do SAMP, é muito úmido. Vai proporcionar também a aparição de fungos e bactérias. Esses fungos vão produzir uma toxina chamada aflatoxina. Isso é muito perigoso. É uma toxina altamente venenosa para os peixes e pode ser também prejudicial para você mesmo. Então, às vezes você pegou lá na ração com esse fungo, com essa toxina, alimentou seu peixe, não teve o cuidado de lavar a mão, por exemplo, você pode acabar infectado também por esses fungos que vão produzir essas toxinas dentro de você. Então, a importância de você
armazenar da forma correta a sua ração, você está protegendo não só o seu aquário, como a sua própria saúde. Às vezes você vai ficar doente de uma hora para outra, você não vai saber por que você ficou doente. E às vezes é porque você está lidando errado com o seu aquário. Que eu já vi de aquarista aí ficando com conjuntivite, por exemplo, que faz o tratamento normal de conjuntivite e demora muito para sarar. O cara não tem noção de que ele pode ter adquirido isso do aquário. Ou uma virose, o cara fica com uma caganeira desgraçada, fica tentando imaginar o que ele pode ter comido ou de quem ele pode ter pego essa virose, e o cara pode ter pego essa virose do próprio aquário. Então esses cuidados protegem não só o seu aquário, protege você também. E para finalizar essa parte de nutrição, ele alerta para um costume bem errado de uma galera por aí. Você é daquele tipo que gosta de ver o seu peixe se alimentar bastante, comer bastante, ficar gordo. Não economiza na ração, dá a ração da melhor qualidade para o seu peixe, dá bastante ração para ele. O filtro que lute, recolhe o restante de ração. Coma à vontade aí, peixão. Tá errado. Os peixes não têm acesso tão facilitado assim à alimentação na natureza. O organismo dele, que envolve milhões de anos de evolução, se preparou para não ter tanto acesso assim à alimentação. O organismo dele é preparado para ficar um tempo sem alimentação, inclusive. E aí a gente, com menos de um século aí de aquarismo, acha que a gente pode modificar isso no organismo dos peixes e a gente pode alimentar eles da forma que quiser. Então, a alimentação em excesso, o Dr. Besler alerta sobre problemas de sobrecarregamento do fígado do animal, dos rins, além de poder desencadear uma constipação no seu animal e até hidropsias, porque quanto mais alimentação ele tiver dentro do organismo que não é preparado para receber tanto assim, pode ser que ele demore para digerir isso, ocasionando a constipação, e a hidropsia vem através de infecções intestinais que ele pode desenvolver pela demora ao metabolizar tudo que ele recebeu, dando tempo para esse alimento desenvolver patógenos dentro dele. Então, alimenta na quantidade correta, a forma correta. Você não precisa fazer o seu peixe virar uma bola de uma hora para outra. A alimentação é pouquinho, é quantidade pouca, que ele possa comer de 3 a 5 minutos ali, tudo que você ofereceu, ou às vezes menos ainda. E eu tenho o costume de deixar os meus peixes 2 dias mais ou menos por semana, às vezes 3 dias sem alimentação. E eu tenho resultados bem bacanas com isso. Eu já cheguei a ter um aquário no quintal de casa, onde eu fiquei sem alimentar fêmeas de beta por mais de ano. Mas não foi crueldade, não foi abandono. Eu estava observando. E elas se alimentavam de larvas de mosquito que apareciam eventualmente, ou os próprios mosquitos. Eu já vi até elas capturando moscas que chegavam perto da linha d'água e elas conseguiam pegar com um salto. Então eu vi esses peixes se alimentando naturalmente no quintal, por isso eu deixei. E eu só desmontei esse aquário porque eu mudei de casa, porque senão ele estaria montado até hoje com as fêmeas de beta se alimentando lá naturalmente, numa boa. Eu já vi elas conseguirem pegar de tudo, bem como eu já vi elas passarem um tempinho sem conseguir pegar nada. E normal, tudo bem. Segundo tópico desse vídeo é o cuidado com a oxigenação. Existem alguns fatores que podem atrapalhar a oxigenação dentro do seu aquário, e o Dr. Besler alerta sobre esses fatores aqui no livro. Um dos pontos que ele alerta é em relação à temperatura. Acima de 25 graus começa a dificultar a taxa de dissolução do oxigênio dentro da água. E aí, se você não tem uma fonte de oxigenação, uma filtragem eficiente, uma movimentação bacana, ou outros elementos que proporcionam uma oxigenação bacana dentro do seu aquário, como plantas, por exemplo, mas plantas, ele alerta sobre algo muito interessante aqui que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Você pode, nessas temperaturas, prejudicar muito a absorção de oxigênio do seu peixe. Então ele cita, por exemplo, que o filtro biológico, as bactérias do aquário consomem um pouco do oxigênio, para você ter uma ideia. Então você proporcionar uma oxigenação um pouco maior, considerando o bem-estar tanto dos seus peixes quanto das suas bactérias. Lembra que a gente tem que cuidar muito bem das bactérias? E oxigenação é um dos fatores também. Quanto às plantas, ele alerta o seguinte, que a fotossíntese, ela durante o dia, né, enquanto a planta recebe luz, ela captura gás carbônico, né, o CO2, e converte isso em oxigênio. Porém, à noite, as plantas fazem o
processo inverso. Elas vão liberar o gás carbônico e consumir o oxigênio da água. E quando elas consomem o oxigênio da água, se você não tem uma fonte de oxigenação suficiente dentro do aquário, você vai acabar diminuindo a taxa de oxigênio na água e isso vai sufocar o seu peixe. Então, se você tem uma grande quantidade de plantas dentro do aquário, toma cuidado. Planta já não é muito compatível com água quente. Você vai cozinhar a sua planta lentamente. Então, o que eu recomendo é, se você tem bastante planta, procure não deixar o seu aquário muito quente. Ah, mas eu tenho neon e disco. Eu já falei sobre a incompatibilidade desses peixes também com plantas nos vídeos anteriores por aí. Fica muito bonito, mas na prática são incompatíveis com a maioria das plantas, porque as plantas gostam da água um pouco mais fria. Enfim, assunto de outro vídeo, vai lá ver depois desse daqui a incompatibilidade que esses peixes têm com plantas e como conseguir equilibrar isso de uma forma minimamente saudável para os dois, para a planta e para o peixe. Mas se você tem bastante planta, deixe o seu aquário um pouco mais frio. Procure também ter peixes compatíveis com essa temperatura. Temperaturas mais baixas vão proporcionar uma taxa de oxigenação um pouco maior. Uma circulação mais equilibrada também vai proporcionar uma oxigenação um pouco maior. Então toma esses cuidados de proporcionar uma circulação, uma oxigenação mais adequada com uma temperatura mais amena. E aí é muito complicado, né? Os equilíbrios são muito delicados, porque se a circulação for em excesso, você vai eliminar com maior rapidez o gás carbônico que está dissolvido na água e aí a planta não vai conseguir absorver esse gás carbônico para se desenvolver. Então, esses equilíbrios são muito delicados. E aí, cara, é só com o tempo, é só com a mão no aquário mesmo, mexendo, que você vai conseguir estabelecer esses equilíbrios. Ou não até. Sempre você vai ter alguma coisa desequilibrada. Mas isso é aquarismo, cara. É a gente brincando de ser Deus, só que a gente não é perfeito igual Deus. E aí, por último, nesse tópico de oxigenação, ele faz um alerta quanto à superpopulação. Quanto mais seres você tem dentro do aquário consumindo oxigênio, maior deve ser a sua preocupação com o fornecimento desse oxigênio. Então a gente sabe que o filtro biológico consome oxigênio, as plantas consomem oxigênio durante a noite e os peixes, os crustáceos e os moluscos consomem oxigênio também. Então, quanto maior a sua população, considerando todos esses reinos aí, os animais, as bactérias e as plantas, você tem que proporcionar a oxigenação adequada para o seu aquário. Abrindo um parênteses aqui, procure tratar o aquário, procure se preocupar com o aquário, não com o indivíduo. Se você colocar isso na sua cabeça, o manejo todo vai ficar muito mais fácil. Quando você pensa em cuidar do aquário, tratar o aquário como um organismo vivo, tudo vai ficar mais fácil para você. Porque às vezes você está tratando o indivíduo, mas nessa de tratar o indivíduo, o peixe, você prejudica o restante do aquário. E aí você nunca vai encontrar um equilíbrio. Pensa nisso. O seu aquário é um organismo vivo. E todos os habitantes dele são parte desse organismo. Você não pode tentar tratar parte desse organismo em detrimento do resto desse organismo. Então, por exemplo, porque o neon gosta de uma temperatura mais alta, você vai aumentar a temperatura em detrimento das plantas que não gostam e da taxa de oxigenação, que vai também dificultar a vida das bactérias. Então, o equilíbrio todo, você tratar o organismo buscando um equilíbrio, é muito importante. Então, pensa nisso. Tenta lidar com o seu aquário como se ele fosse um ser vivo. O aquário todo, um organismo. Pega a visão. E pra gente encerrar, o SMA. Lembra? Ficou curioso sobre o que é SMA? É um termo que a gente não tem o costume de usar aqui no Brasil. Na verdade, eu nunca escutei esse termo em nenhum lugar aqui no Brasil. Nenhum canal de YouTube. Se você já ouviu esse termo em algum canal brasileiro, você me avisa no comentário que eu quero saber. Eu quero assistir esse cara. Nunca vi em nenhuma literatura no Brasil. Nunca vi em ninguém influente aqui no Brasil em aquarismo falar sobre SMA. A gente trata pontos do SMA isoladamente, mas o conceito SMA a gente não trata. SMA é Síndrome de Mortalidade Atrasada. No livro ele cita que nos Estados Unidos eles chamam isso de também danos cerebrais. E as causas desses danos são referentes ao manejo que a gente tem com o peixe, na aclimatação principalmente. Então é quando a gente comete erros de aclimatação ou de manejo do aquário e do indivíduo,
em si, e esses erros de manejo vão proporcionar danos cerebrais ou em outras partes do corpo do animal também, que não vão apresentar efeitos imediatos, mas dentro de alguns dias o peixe vai ficando debilitado, chegando à morte. Já comprou um peixe, botou no aquário, aparentemente estava tudo bem, e do nada ele morreu dias depois? Você foi ver o seu aquário, estava tudo certo, temperatura certa, pH correto, estava tudo bem no seu aquário quando o peixe morreu, e você não sabe da onde vem a morte desse peixe, por que isso aconteceu? Aparentemente ele estava bem no dia anterior e do nada ele amanheceu morto. O que pode ter acontecido? Então a maioria das vezes pode ter sido SMA. Você pode ter aclimatado esse peixe de forma errada, ou pode ter feito algum tipo de manejo no seu aquário que pode ter proporcionado um choque. Pode ter sido um choque de temperatura, um choque osmótico, proporcionando essa síndrome de mortalidade atrasada. Então pode ter sido uma mudança muito rápida de água numa TPA que você fez com mais pressa, por exemplo. Você às vezes está atrasado para alguma coisa, mas você quer fazer a TPA do seu aquário porque você está ansioso. Então, como dica, não faça nada rápido no seu aquário. Nada rápido. Se você não tem tempo para fazer agora, é melhor que você espere um pouquinho mais para você ter um pouco mais de tranquilidade para fazer isso. Porque fazer as coisas com muita velocidade no aquário, você vai prejudicar o animal. Às vezes o clima muda de uma hora para outra e a gente fica doente. Imagina um ser que está confinado numa caixa de vidro, mal acostumado com essa mordomia toda. Se você mudar de repente a temperatura da água, obviamente você vai causar isso. Então, muito cuidado na TPA. TPA, você tem que igualar a temperatura e igualar os parâmetros da água também. pH tem que entrar certinho. Níveis de metais presentes nessa água tem que entrar certinho. Então, tratar a água antes de fazer a TPA, salvo quando é impossível ser feito isso, principalmente quando você tem um jumbo de mais de 1000 litros, mas são exceções. Mesmo assim, tem cuidados que você pode tomar para fazer isso de uma forma mais atenuada. Tem como, salvo esses exemplos, cara, você tem que igualar a água que você vai repor na TPA. Temperatura, pH, deixar ela livre de metais pesados, livre de sais indesejados dentro do aquário, reposição de sais desejados dentro do aquário, de repente, principalmente quando você lida com discos, por exemplo, acrescentar elementos traços, acrescentar os minerais necessários, tentar igualar a dureza, a temperatura, tudo, para a água entrar o mais homogênea possível dentro do seu aquário, proporcionando o mínimo de diferença possível dentro do seu aquário. Aí você vai prevenir esse tipo de situação. Então, muito cuidado com as mudanças de água. Ele também alerta sobre, por exemplo, queda de energia elétrica. Olha que impressionante. Porque a queda de energia elétrica vai proporcionar mudanças, principalmente se o seu aquário for pequeno, mudanças mais rápidas do que no aquário maior. Isso é óbvio. Aquário pequeno muda muito mais rápido do que o aquário grande. E essas mudanças, uma queda de energia, por exemplo, você vai mudar a temperatura do aquário porque o aquecedor desligou. Você vai mudar a taxa de oxigenação porque os filtros desligaram. Os seres vivos dentro do aquário estão proporcionando mudanças dentro do aquário, estão defecando, urinando, as plantas respirando. Então tudo isso promove a alteração de vários tipos de taxas de oxigenação, de carga mineral, de temperatura. Então essas mudanças acontecem muito rápido numa queda de energia. E aí não tem muito o que a gente fazer, né? Tem que esperar a energia voltar. Mas queda de energia pode ocasionar esse tipo de problema também, principalmente no aquário pequeno. Então, se você puder ter um aquário maior, é uma forma de prevenir isso. Às vezes a gente gosta de ter aquário pequeno porque sim, eu adoro ter aquários pequenos. Então é um risco que você corre. Quanto menor o seu aquário, mais propenso ele vai ficar a esse tipo de situação. A água, então esse último problema que eu falei sobre queda de energia é o fato da água estar parada em vários sentidos, certo? Tempo de embalamento do peixe também pode ocasionar esse tipo de problema, porque ele dentro da embalagem, ele está respirando e ele está soltando fluidos dentro da água que estão alterando essa água. Sabe uma reclamação que às vezes acontece na loja? Às vezes o cara compra o peixe, por exemplo, um ciclídeo africano, pH do meu aquário lá na loja tá alcalino, tudo bonitinho, alcalino, a temperatura tá ok, tudo bonitinho. O cara, sei lá, às vezes ele vai fazer alguma coisa antes de ir pra casa, vai passar no mercado, vai fazer alguma coisa, vai demorar algumas horas a mais para chegar em casa e soltar o peixe. Quando ele chega na casa dele, o pH do saquinho já tá alterado, o peixe já tá mais ofegante, a temperatura
temperatura já está alterada. Então ele saiu de um aquário aquecido, foi pro saquinho, a temperatura caiu, e aí ele vai para sua casa fazer a aclimatação de novo, que já é um problema. Você aumentar essa temperatura de novo, é mais uma mudança de temperatura e piora muito se você faz isso errado. Então, cara, é mais um fator que pode levar ao SMA. Aí você aclimata o peixe, tá tudo bem com ele, aparentemente, dali alguns dias, uns 5, 6 dias, o peixe começa a definhar e morrer. Pode ter sido SMA. Então, como prevenção, procurar manter os mesmos parâmetros de água e fazer as reposições se necessário, de sais minerais, por exemplo. É muito recomendado você repor sais quando você fizer as TPAs, porque a reposição de minerais pode prevenir o choque osmótico do peixe. Também é um outro tipo de choque invisível que a gente não tem muita atenção no Brasil em relação a esse tipo de choque. A gente não faz posição mineral com as trocas parciais de água. Muito difícil ver um aquarista fazendo isso. Os aquaristas que mais fazem isso, que eu vejo, são aquaristas de peixes disco. Quem gosta mesmo de disco está sempre preocupado com essa reposição mineral, reposição de elementos traços quando faz TPA no aquário, até porque normalmente quem faz TPA em aquário de disco costuma fazer TPAs grandes, e aí os caras estudam, costumam ter esse tipo de preocupação. Quem gosta mesmo de disco e trata eles de forma absurdamente cuidadosa, faz esse tipo de reposição que eu sei. E também quem tem ciclídeos africanos, que estuda também a questão do Rift Valley, questão da carga mineral da água, o cara que se preocupa com essa carga mineral, porque estudou a origem do peixe e viu que eles dependem desse tipo de ambiente, o cara quando faz uma TPA também faz reposição mineral dentro do aquário. Então eu só vejo essa galera de discos ou de ciclídeos africanos que realmente estudam o bicho e vão tentar reproduzir a fundo as mesmas características do lago ou do rio. Essa galera eu vejo fazer esse tipo de reposição. Restante dos aquaristas, muito raro eu ver alguém ter essa preocupação de fazer reposição mineral dentro do aquário. E é um fator importante para você evitar o SMA, por exemplo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Encerramos por aqui as partes introdutórias sobre doença dos peixes, que são esses assuntos introdutórios. A gente tratou mais de causas que a gente pode evitar da aparição de doenças, e a partir do próximo vídeo dessa série a gente vai tratar doença por doença especificamente. Então a intenção é eu fazer um vídeo por doença, beleza? Eu vou pegar uma doença, estudar ela a fundo, utilizando o livro, utilizando fonte de pesquisas na internet, artigos científicos, tudo mais, tentar reunir todo esse tipo de informação e tentar destrinchar aqui, vídeo por vídeo, doença por doença, beleza? Essa série vai ficar bacana, hein? Essa série vai ficar legal, então já se inscreve para você não perder nenhum vídeo dessa série. Eu garanto que vai te ajudar bastante a salvar um peixe aí em uma determinada situação. Acompanha a série para você ficar preparado, beleza? Adquira o livro também para você estar sempre pronto para tratar qualquer tipo de doença dentro do seu aquário. É muito fácil, cara. Você olha pro seu peixe, vê os sintomas, vem aqui, ó. Ele tem um índice aqui que você olha mais ou menos o sintoma que está no seu peixe, ele vai te dar a página que você tem que procurar. E aí você vai lá na página e consegue enxergar a causa, a doença, o que está acontecendo, e tem o tratamento, tem o que está acontecendo com o seu peixe, como tratar o seu peixe. Então cara, sensacional você ter um guia desse em casa. Tá sempre pronto, para você não depender de ficar imaginando palavras-chave para procurar a causa, o efeito e o tratamento na internet. Tá aqui já, tá na mão. Beleza? Então é isso. Curta, compartilha, se inscreva, comente toda essa coisa que vocês já sabem, beleza? Até a próxima. Tchau.